realiza grandes coisas, e falar também sobre o nosso projeto para o próximo, não o próximo ano, o próximo semestre. A minha esposa Noemi, nós estamos grávidos da segunda menina. Graças a Deus, e dando tudo certo, em abril nasce a Heloíse. Temos a Vivian, que vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, melhor dizendo, no mês que vem. Então, é muita informação para a gente, como é que fala? A gente processar em tão pouco tempo de vida, de ministério. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Antes de entrarmos na aula propriamente dita, a nossa aula falando sobre a nossa vida em missão com Deus, gostaria de apresentar um pouco melhor a gente. Bom, então, eu sou de Tuiutaba. Tem alguém de Tuiutaba aí? Nascido em Tuiutaba? Olha só, muito bom. Mas fui criado praticamente em Uberlândia. Minha esposa é de Uberlândia. E toda a nossa experiência cristã se deu aqui em Uberlândia. Nós somos de lar, né, cristão, então é aquela coisa, você desde criança, vendo as crianças saindo, você já tem esse contato com o evangelho, com a igreja, e participa também da liderança, de certa forma, dos ministérios. E de 2011 a 2016, aqui em Uberlândia houve uma mobilização muito forte através do curso Kairos. Esse curso Kairos rodou principalmente em algumas igrejas presbiterianas, aqui na Central, na Segunda Igreja, na Quinta, na Sexta. E a minha esposa, ela esteve envolvida desde 2011 e eu embarquei nessa em 2015. Foi quando nós nos conhecemos, já tinha o conhecimento, alguns primos e amigos que já tinham feito o curso Kairos. E esse curso foi uma ferramenta ali inicial para nos levar para esse ministério missionário, onde fomos impactados com várias informações e aquela conscientização da missão que países perseguidos, onde o evangelho é muito difícil de você viver a vida cristã, e foi através do curso Kairos. Nos casamos em 2017, e em 2017 mesmo fomos para o seminário. Fiz o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, que foi um tempo espetacular nas nossas vidas, tanto de aprendizado, com o curso mesmo do seminário, quanto de amizades, trabalho na igreja. Quem conhece Campinas, nós trabalhamos no bairro Santa Mônica, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, onde foi uma grande escola para a gente, inclusive para dar continuidade a esse trabalho com o curso Kairos, que nós ministrávamos de mobilização missionária. Ficamos até 2020, 2021, eu fui ordenado pelo nosso presbitério. Como o pastor Fábio mencionou, em 2022 nós já mudamos para as Filipinas. Recebemos um convite para trabalhar lá a curto prazo, 2022 e 2023, e foi onde a nossa filhinha Vivian nasceu. Então, o pessoal brinca, então ela é filipina? Na prática, sim, né, porque nasceu lá, mas teoricamente não. Como o nosso projeto era de curto prazo, o nosso visto era visto de turista, e a gente ficava renovando. Então, o passaporte dela é brasileiro, então ela é 100% brasileira. Mas é curioso, porque está lá, nascido na cidade de Butuan, Filipinas, mas ela é brasileira. E o ano passado, 2024, as Filipinas serviu como uma ponte para a gente desenvolver um ministério mais itinerante, ou seja, passando por vários lugares e vários países, que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas, antes disso, falando um pouco da missão que nós fazemos parte. Então, ela se chama Simply Mobilizing, ou simplesmente mobilizando. A visão é ver todo o povo de Deus vivendo uma vida em missão com Deus. Então, a ideia é que todos os cristãos foram chamados para viver na sua vida diária a missão de Deus. Então, nós temos missionários conhecidos como transculturais, como nós mesmos, que cruzamos fronteiras, oceanos. Sim, e é um ministério de Deus e precisa continuar, mas essa missão não é só deles, não é só nossa como pastores, é de todo cristão
Lembra lá na história da igreja, quando nós temos o ministério de todos os crentes, né, de todos os santos, foi até um dos fatores para a reforma protestante do século XVI. Então, Lutero também acreditava que o ministério, o sacerdócio é para todos os cristãos, e a missão também é. Nós fazemos missão lá, mas fazemos missão aqui também. E essa missão ela está em mais de 100 países atualmente, e ela é dividida de forma administrativa, né, em 12 regiões globais. E essas são as ferramentas, algumas das ferramentas que nós trabalhamos. O curso Kairos para jovem, aqui tem um curso Kairos regular, aí tem outros seminários, o Interface, que é para pastores e líderes, esse curso traduzindo a história inacabada, é uma introdução à missão, Empoderados para Influenciar é um curso para empresários, do tipo aquele trabalho que a Donep faz há muitos anos, e esse curso aqui, traduzindo a história inacabada para jovens, foi o curso que nós ajudamos a desenvolver no tempo que nós ficamos nas Filipinas, 2022 e 2023, que é um curso voltado, claro, para jovens, mas pegando dos adolescentes. A gente entende que, começando ali dos 12, 13 anos, essa geração ela é bombardeada com tanta informação e eles têm acesso a tantas coisas que na nossa época, na minha época, nós não tínhamos. E aí a ideia é trabalhar para que, a partir dessa idade, eles já tenham uma consciência da vocação missionária da igreja e de que eles também podem participar da missão de Deus através dos seus dons e talentos. Bom, falando um pouco sobre as Filipinas, muita gente confunde com a Finlândia, que é Europa, mas Filipinas é um país lá do Sudeste Asiático, ele é próximo, aqui no mapa está um pouco pequeno, mas aqui nós temos a Indonésia, Malásia, Vietnã, um país bem diferente, são mais de 7.000 ilhas, né, um dos maiores arquipélagos de ilhas do mundo. Ele fica numa região do mundo que é conhecida como o Anel de Fogo do Pacífico. Esse Anel de Fogo do Pacífico, por quê? Ali você tem terremotos, tsunamis, várias coisas que aqui na nossa região, graças a Deus, nós não temos. Então, é um país muito diferente, que tem uma história de colonização espanhola por muitos séculos e que causou vários traumas ali no país, e, ao mesmo tempo, você consegue reconhecer algumas palavrinhas do espanhol que eles pegaram desse período, só que eles falam outro dialeto. O dialeto são vários dialetos nas Filipinas, mas, de vez em quando, no meio da conversa, você entende um trabalho, pero, algumas palavrinhas do espanhol que eles pegaram emprestado. E o inglês é a segunda língua. As Filipinas é o país da Ásia onde se mais fala inglês. Então, eles são alfabetizados em inglês também. Isso facilitou e facilita a ida de muitos missionários lá. Embora algumas ilhas ainda tenham muitas tribos, um povo ainda não alcançado e difícil de alcançar, é um país relativamente cristão. Claro, por causa da colonização espanhola, tem um catolicismo forte, parecido com o do Brasil, mas um protestantismo que vem crescendo ao longo dos anos. E por que a gente foi para lá? Porque a missão que a gente faz parte nasceu lá, através de 2 missionários neozelandeses, que, junto com a equipe, fundou a base. Primeiramente, eles foram para uma cidade chamada Cebu, que fica mais ao centro das ilhas, mas depois eles foram mais para o sul, que é onde nós moramos, em Mindanao, ilha de Mindanao, na cidade de Butuan. Então, é um país bem diferente, mas muito interessante. Tivemos muita experiência boa lá. Essa é parte da equipe, uma equipe bem multiétnica. Quando você vê o olhinho puxado, assim, são os filipinos, né? Mas aqui nós temos australianos, África do Sul, Zimbábue e a gente aqui do Brasil. Então, foi esse tempo maravilhoso que tivemos lá na base internacional que ajudamos a desenvolver esse curso para jovens. É interessante que uma das semelhanças das Filipinas com o Brasil, para essa nova geração, né, para a nossa geração, né, eles são muito envolvidos com internet, redes sociais. É muito forte o uso das redes sociais lá nas Filipinas.
Então, isso nos ajudou nesse trabalho, mesmo que curto, a entender um pouco do comportamento da juventude, quais são as ferramentas que a juventude... Então, esse jovem, por exemplo, que está aqui, o Jeremy, ele é gráfico, designer, né? Ele desenha muito bem. Então, esse curso, que depois a gente pode apresentar melhor em outro momento, ele é... Quem conhece o Bible Project, que é aqueles vídeos que é narrando histórias bíblicas, só que com desenhos, né? Animação. Nós fizemos esse curso, produzimos dessa forma, porque você trabalha, né, todos os sentidos, você assiste, você escuta, e você tem os desenhos ilustrativos que são muito legais, né? Então, as Filipinas são um tempo muito importante, e, é claro, o nascimento da nossa filhinha, a Vivian, que nasceu lá, e aí é uma história à parte, né, irmãos? Porque não foi tão fácil assim o nascimento dela lá. Sistema de saúde, onde a gente morou, muito precário, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E o próximo passo entre as Filipinas e o ano passado, que nós viajamos por vários países, foi a nossa conferência internacional, que aconteceu na Tailândia, onde nós lançamos esse curso de forma oficial, e contou, no total, 370 participantes de mais de 60 países. Irmãos, é uma bênção você ver gente de tantas nações, tão diferentes, tantos idiomas, louvando o mesmo Deus, vendo o que Deus tem feito no mundo, especialmente através dos chineses. A nossa maior delegação nessa conferência foi da China. E olha que muitos foram barrados no aeroporto, porque eles têm esse controle lá. Mas, mesmo assim, os nossos irmãos chineses representaram a maior parte dos conferencistas. Então, é uma bênção o que Deus tem feito ao redor do mundo. E aqui nós temos, né, o lançamento do curso, com 60 participantes, mais de 20 países. E hoje a gente está vendo esse curso sendo, né, rodado em vários países e vários idiomas, e nós ajudamos a lançar em alguns desses países, que é o próximo. Então, o ano passado, contando rapidamente, nós estivemos no México, ali é uma foto da escola de missões que nós ficamos hospedados na cidade do México, cerca de 3 meses, trabalhando com a nossa equipe lá, do Simple Mobilizing, e lançando também esse curso. Depois, nós fomos para a Europa, para a Finlândia, onde teve a conferência do Simple Mobilizing na Europa. Aí é uma foto muito interessante, irmãos. Talvez para a gente aqui no Brasil, que tem contato com conferências com muitas pessoas, centenas de pessoas, ver essa foto, aproximadamente 60, se não me engano, 50 ou 60 participantes, parece pouco, mas para a Europa é muito. O continente europeu, de uma maneira geral, muito difícil de trabalhar, viu? Primeiro porque é muito diverso. Você encontra países onde catolicismo é muito forte, igreja ortodoxa é muito forte, protestantismo nominal é predominante, não com um protestantismo genuíno. Então, é bem difícil. O ateísmo, secularismo é muito forte na Europa, e isso foi uma grande vitória que nós tivemos, através da missão Simple Mobilize, de realizar essa conferência com gente de tantos países, e nós demos a nossa contribuição lá. Depois fomos para a Espanha, ali é a casa do meu primo, por parte de pai, esse casal, inclusive ela estava grávida nesse período. Esse é o casal de australianos, que eles são nossos mentores, então, em algumas viagens, eles viajam conosco, porque eles são muito experientes, foram missionários na Venezuela, Bolívia, Papua Nova Guiné, que é perto das Filipinas. Então, eles têm uma experiência muito grande e nos acompanham, e foi muito bom estar, né, na cidade de Pamplona, na Espanha, e os irmãos podem vir aqui, né, na casa de mineiro, onde quer que seja, não pode faltar um pão de queijo. É uma bênção. Para quem está no campo missionário, é como você está andando no deserto, aí você vê aquelas miragens, igual em filme. É o pão de queijo mineiro com café. É uma bênção. A gente lembra das nossas origens, né? Depois fomos para a Suécia, onde esse curso foi lançado totalmente em sueco. Isso foi um acampamento, essa foto foi num acampamento cristão lá, da maior denominação evangélica,
adolescentes e jovens apresentando o curso e fazendo o curso totalmente em sueco. Foi o primeiro no mundo. Tive a oportunidade de pregar numa igreja lá também, foi bem interessante. Depois fomos para a Romênia, aí já é leste europeu, aí é um outro contexto, outras tradições, mas essa é a foto de um dos cursos, mas nós ministramos 3 cursos na Romênia, além das igrejas que nós visitamos, um país bem interessante também. Depois fomos para a Bulgária, essa é uma foto pregando numa igreja onde fui convidado. Esse pastor, é interessante, não sei se dá para ver de longe, ele está de bermudão mesmo, não é? Mas é porque o verão europeu, dependendo dos países, é muito quente. Se a gente acha que aqui está quente, lá é mais ainda, e os dias são mais longos, então 9 horas da noite aquele sol, e aí você pensa, meu Deus, não acaba não. Então, mas foi uma experiência muito interessante na Bulgária, pregação na igreja local e também o curso que nós ministramos para jovens. Depois fomos para a África. Respira, irmãos, eu estou tentando respirar aqui. Foi tudo em um ano que isso aconteceu, só pela graça de Deus e pela hospitalidade dos irmãos que nos convidavam. Ficamos 1 mês em Moçambique. E foi nós saímos de lá exatamente antes da eleição, que causou o maior alvoroço, né? O país está passando por um problema muito difícil lá, né? Em relação a quase que uma guerra civil. E em Moçambique, na cidade de Chimoio, nós ministramos 2 cursos e uma realidade interessante, irmãos. Olha a quantidade de jovens e adolescentes. Isso era uma escola cristã protestante. E é muito comum em Moçambique, especialmente do centro do país para o sul, você tem um protestantismo muito forte, um cristianismo forte. E foi uma experiência muito marcante. Além desses cursos, visitamos muitas igrejas, pregação também, muitos irmãos, através de uma missionária inglesa que mora lá há 20 anos, vai completar 20 anos. E é assim, surreal, né? Hoje é uma palavra muito conhecida, assim, todo mundo usa, porque é um país com tanta dificuldade financeira, de infraestrutura, né, do básico, o saneamento básico é quase zero, especialmente onde nós estávamos, mas um povo tão alegre, tão festivo. Eu estava vendo que o pastor Bernardo, lá da Igreja do Alto, esteve em Moçambique agora, né, também do nosso presbitério, igreja do nosso presbitério, e a gente observando e relembrando o nosso tempo lá, sensacional, de muitas experiências assim marcantes e de um país que precisa tanto, irmãos. Voltando aqui, abrindo um parêntese rapidamente, eu falei no início da vocação, de você olhar os adolescentes e os jovens, ver o potencial que eles têm, eles servirem a Deus com o talento deles, o tanto que esse país precisa de médicos, enfermeiros, sabe, gente de todas as áreas, não só da saúde, para contribuir, além da missão, né, que é o evangelho, é claro que é o principal, mas também de trazer a ajuda ao necessitado. Então, ore por Moçambique, por essa situação lá civil, e também ore pela igreja e pelos missionários que trabalham lá, pelos vários projetos que existem em Moçambique. Depois voltamos para a Inglaterra, ficamos lá. Essa é uma foto só de uma dos nossos compromissos com a nossa equipe lá. Essa é uma base na cidade de Leeds, né, norte da Inglaterra. Mas fomos em Brighton, Luton, e ministrando cursos, oportunidade também de pregar numa igreja para filipinos, de imigrantes filipinos na Inglaterra. E aí foi um tempo muito especial, porque eles sabiam que a gente tinha morado lá, a Vivi nasceu lá, então foi algo que deixou o terreno macio para a gente falar com eles, e foi muito bom, ministramos cursos também. Esse, então, foi o ano de 2024. Um pouco sobre as nossas experiências. Foram 9 países trabalhando efetivamente e 13 no total que precisamos passar. Porque, às vezes, por causa da logística, o pessoal compra passagem de avião para ficar mais barato, aí você desce em algum país, fica 1 noite ou 2 noites até. Então, esse foi o ano de 2024,
sempre com essa ênfase da mobilização, mobilizar os jovens, adolescentes e jovens, para viverem uma vida em missão com Deus. Lembra que lá em Atos, que às vezes a gente pensa, né, a missão é algo muito amplo quando a gente fala sobre missão. Mas lembra lá em Atos, quando Paulo fazia as viagens missionárias? Quem pode dizer rapidamente, várias vezes, não todas, mas várias vezes, o primeiro lugar onde Paulo chegava? Sinédrio, o que mais? Com S também. Sinagogas. Então, as sinagogas eram as igrejas da época, ainda dos judeus. Muitos convertiam, mas ainda tinha aquela crise entre judaísmo e cristianismo. E, às vezes, acontece isso, irmãos. A missão começa através da igreja local. E, a partir da igreja local, você vai para os não alcançados. Basicamente, esse é o nosso ministério. Esqueci de falar da Colômbia, né? Depois voltamos para a América do Sul, participamos, essa é uma foto de uma conferência online que tivemos lá, um dos compromissos que tivemos na Colômbia, também foi uma bênção. Mas eu quero ir agora para a nossa aula e gostaria que os irmãos participassem, porque é comum a gente ter algumas dúvidas quando a gente fala sobre missão. E eu, mais uma vez, quero trazer essa ênfase da nossa vida diária em missão com Deus. Não só uma atividade, mas também eu quero reconhecer e tranquilizar o coração dos irmãos que também não tenho a pretensão de trazer algo, digamos assim, reinventar a roda, né? Algo muito novo e desprezar tudo que os nossos irmãos fizeram e fazem em relação ao que a gente chama de missão tradicional, que é aquela missão pioneira de levar o evangelho e começar do zero em algum lugar. Isso é importantíssimo e deve continuar. Mas a gente está só trabalhando uma ênfase, de modo que a igreja local, a igreja que envia, também participe ativamente da missão de Deus, não apenas os missionários que cruzam fronteiras. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Missão ou missões? Alguém sabe me dizer qual seria a diferença de missão para missões? Se é que tem? Plural. O que mais? O que seria missão e o que seria missões? Com as suas próprias palavras. Tenta definir. Quem mais quer? Talvez o que já está sendo feito já nos leva para um norte aí. O que mais? Missão, já viu quando fala empresa tem a missão, visão e valores, ou uma instituição cristã? Alguém quer definir missão? Só mais uma resposta para a gente poder caminhar. Oi? Missão, um alvo a ser alcançado. Gostei. E missões? Vários alvos. É bem por aí, queridos. Quando a gente fala de missões, vou começar pelo segundo. No nosso contexto cristão, não só protestante, mas até católico, as missões, elas ficaram conhecidas como a ação da igreja ou de instituições cristãs enviando missionários para outros lugares. Isso também faz parte, não é errado, mas ficou tradicionalmente conhecido as missões protestantes, as missões católicas, as missões dos jesuítas. Então, missões está ligado à atividade da igreja. E quando a gente fala de missão, a gente está falando mais sobre identidade, um alvo. Ou seja, qual que é o objetivo dessa missão? E aí, nas próximas partes ali, nós temos, o termo missões refere-se à atividade do povo de Deus na comunicação do evangelho. Então, os que vão para Moçambique, os que vão para a Ásia, vão para a Europa, os que vão para os ribeirinhos no Amazonas, que tem também uma carência. Então, é a atividade do povo de Deus. Amém por isso. E quando a gente fala de missão, o significado de missão é enviar.
Tanto é que a palavra apóstolo é aquele que é enviado. Então está conectado. Então, missão é enviar. E quando a gente fala de missão, ela não começa na igreja. Aí é só uma questão de ordem. A missão, ela começa no próprio Deus. O pastor Fábio leu um texto aqui e orou nesse sentido, falando o quê? Do Cristo que foi enviado ao mundo para a salvação do mundo e que essa missão acontece de maneira trinitária, ou seja, a Trindade está envolvida. E olha que a gente nem combinou, mas é porque essa é a essência da palavra de Deus. A missão, irmãos, começa em Deus. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que envia. Antes da igreja, Ele que envia. Olha só, uma definição do pastor Ronaldo Lidório, que é missionário também. Missão é um movimento salvífico e querigmático de proclamação, né? Que parte do coração e da volição de Deus, ou seja, da vontade de Deus, revelado nas Escrituras, na qual o Evangelho é prometido, desde o Antigo Testamento, no Messias, a todas as pessoas de todos os povos espalhados pelo mundo. Portanto, é um movimento de Deus. Viu que ele não nega as duas coisas, missão e nem missões, mas ela começa onde? Em Deus. E na teologia, na história da igreja, na Bíblia em si, nós vemos esse conceito da missio Dei, né, que é a missão de Deus. Olha só o que Jesus disse. Esse é um pequeno exemplo, mas a gente vai aprofundar esse conceito de missio Dei, da missão de Deus na Bíblia. Ó, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Jesus tinha essa consciência, então, que o Pai o havia enviado ao mundo, e agora Ele e o Espírito Santo envia a igreja também ao mundo. Amém por isso, irmãos? Sim. Isso prova que, como você falou, Deus é o verdadeiro missionário, né? Exatamente. Enviou o Salvador. Então, Deus está na essência de Deus a missão. E olha que a gente vai ver ao longo das Escrituras, e essa é a proposta da nossa aula. Então, entender esse tema, né, em missão com Deus, em 3 aspectos. Nós encontramos na teologia, na Bíblia, né, também, lógico, a teologia vem da Bíblia. O Deus da missão, o povo da missão e o palco da missão, onde acontece a missão. Vamos entender alguns exemplos de como Deus ele é o Deus da missão, nasce nele a missão. Lá na criação, Gênesis 1 a 3, e por que eu coloquei João 1, de 1 a 3? Porque há uma intencionalidade da parte do apóstolo João de fazer agora um novo Gênesis. Se você compara os textos de Gênesis 1 a 3 e 1 João 1 a 3, 1 João também, que o pastor leu, você vê muitas semelhanças ali, só que é uma versão agora que traz Cristo, né? Ele interpreta ali a palavra, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí fala que a terra era sem forma e vazia, isso lá no Gênesis, não em João ainda. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, a palavra, haja luz. Olha, percebe que aí, embora não havia o conceito de trindade, a trindade já está presente em Gênesis 1 e 3. O Deus que, 1 ao 3, né? O Deus Pai que cria todas as coisas, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e através da palavra poderosa, que aí João interpreta, o verbo, essa palavra que estava com Deus, antes de todas as coisas e participou da criação, se encarnou e viveu entre nós. Olha que não é um movimento de missão, Deus, ele agindo, ele se auto-enviando para que o mundo existisse, para que o mundo fosse criado. E a gente tem outros exemplos também de como que Deus toma a iniciativa. Gênesis 3,15, na queda, a promessa. Muitos estudiosos falam ali que tem o proto-evangelho. Quando ele amaldiçoa ali a serpente, aí ele fala aqui da descendência da mulher,
né, nasceria aquele que iria ferir a serpente, não é isso? Que era Jesus. Então, Deus já vindo com a provisão e já prometendo enviar o descendente da mulher, que é Jesus, e que nos salvaria. Olha que bênção. Depois nós temos Noé, avançando um pouco na história. O mundo estava corrompido, certo? Muita maldade. Deus promete, digamos assim, que iria destruir o mundo através das águas. E escolhe Noé, que é um tipo de Cristo, né? Uma tipologia de Cristo. Escolhe Noé e a família dele. E através de Noé e de sua família, o mundo agora ele é renovado, digamos assim. E algo que às vezes nos escapa está no capítulo 6 a 10 de Gênesis. Depois você pode ler com calma. Qual que foi a promessa de Deus para Noé depois do dilúvio? Teve o arco-íris lá, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Mas Deus promete a Noé e sua família que eles seriam frutíferos, eles se espalhariam, se multiplicariam e se espalhariam sobre a terra. Olha que bênção. Olha já o prenúncio do que seria a missão de Deus, e é Deus tomando a iniciativa. E na Torre de Babel, no capítulo 11, de 1 a 9, nós vemos esse mesmo aspecto da missão de Deus, Deus prometendo que o povo era para se espalhar, desde Noé. E qual que era a ideia lá da Torre de Babel? Não, vamos construir uma torre aqui, para alcançar os céus, era a ideia deles, para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra e para que nós sejamos fortes e poderosos aqui. Em outras palavras, aí o que Deus fez? Não. E é interessante que no versículo 6, se não me engano, fala que Deus desce e ele fala, vamos, confundamos as línguas deles. Olha só, por que está no plural vamos? Interessante isso, né? Deus já dando um sinal ali, mostrando o que a gente entenderia depois como trindade, né? Porque a Bíblia é uma revelação progressiva. Ele não ia revelar tudo de uma vez que o ser humano não ia entender. E ele vai revelando aos poucos. E aí Deus faz o quê? Confunde as línguas, apesar de ser, ao mesmo tempo, um sinal de juízo de Deus, mas é um sinal de bênção, de graça, porque a partir daí o povo se espalhou, que aí tem o surgimento das línguas, dos idiomas. Muito interessante isso, né? Isso é, irmãos, só alguns exemplos que nós vemos essa característica do Deus da missão. É claro que temos vários exemplos ao longo de toda a Escritura. Na visão de Isaías, capítulo 6, quem há de ir por nós? Ele pergunta para Isaías. Olha só que interessante, vemos as duas coisas aí, o Deus triuno pedindo, clamando para que quem vai ir por nós, quem que vai proclamar? Certo? Então esse é o Deus da missão. Apenas alguns exemplos. Então Deus é um Deus missionário. Sim, claro. Às vezes tem uma compreensão equivocada Aham. que o Deus que chamou a nação de Israel Aham. só pensou na própria nação, né? E essa distorção faz com que se veja missões somente depois de atos, né? Exatamente. Tem uma relação diferente, Aham. mas a palavra de Deus mostra esse Deus missionário, né? Uhum. Esse Deus em missão que criou a diversidade de povos, né? Você mencionou os filipinos, né? Aham. Então você tem uma pessoa totalmente com a característica física diferente de um judeu, por Sim, exemplo, sim. no contexto da Palestina, e Deus se importando, né, com múltiplas etnias, e de maneira que quando ele foi fazer após ali o dilúvio, ele Aham. podia ter feito todo mundo Igual, né? igual, Aham. exatamente. E esse Deus missionário, esse Deus gracioso, né, esse Aham. Deus em missão, você vê isso de Gênesis a Apocalipse, né? Sim. Às vezes é um pouco abandonada essa percepção, Essa ideia. mas grosso modo, né? Sim, sim. Não, é verdade, nós somos muito influenciados por essa cultura da missão, né, que às vezes entende, foi um pequeno equívoco, a missão talvez só do Novo Testamento,
a partir da grande comissão. Mas a ideia é isso mesmo, enfatizar que é desde o princípio, queridos, a missão está em toda a palavra de Deus. Desde o princípio nós vemos essa vocação do Deus missionário e a vocação do povo da missão. E é perfeito essa ênfase também na diversidade. É impressionante a gente pensar no mundo. O brasileiro já é um povo misto, né, multiétnico por natureza. Mas você conhecer outros povos e ver, gente, mas é o mesmo Deus, está servindo o mesmo Deus, e eles precisam do mesmo Deus, é a mesma solução para a gente e para eles, porque é o Deus da diversidade, do mundo que Ele mesmo criou. E aí nós temos o início do povo da missão. A promessa do povo da missão, que é Israel, começa lá em Abraão. E percebe que, se você analisar os textos, Gênesis 12, 1-3, quando Deus chama Abraão, ele fala o quê? Que dele seria benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é conhecido como patriarca. Ele é o pai do povo de Israel. Abraão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como é mencionado nas Escrituras. E a promessa, mais uma vez, é para todos os povos da terra, todas as famílias da terra. E olha que interessante, tanto que a Bíblia se completa. Depois, se você ler lá Gálatas 3:8, se quiser abrir, pode já. O que diz aí? Diz que Paulo dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Quando ele fez a promessa a Abraão, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Paulo estava confirmando que agora os gentios também faziam parte da aliança, que foi o que o pastor acabou de comentar. Se alguém encontrou Gálatas 3:8, pode ler, que eu acho que é bem interessante vocês escutarem esse texto. Olha só, as boas novas, o evangelho anunciou a Abraão, que todos seriam abençoados. Depois, então Deus faz a promessa a Abraão. Aí, caminhando um pouco na história, nós temos o Êxodo, que é outro fator decisivo para a construção do povo de Deus, digamos assim, né? Porque Deus fala que Deus criou, a palavra fala que Deus criou o povo no deserto, né? O povo foi forjado no deserto. E quando acontece o Êxodo, no capítulo 19, do 3-6, e Moisés tem um encontro ali com Deus, quando ele recebe a lei, Deus fala o seguinte, que agora, através desse povo, esse povo seria testemunha para as outras nações, começando pelos egípcios. Quando você olha para as pragas, as 10 pragas, em alguns momentos Deus fala isso para Faraó e para Moisés também, que os egípcios veriam a minha glória. Está acontecendo isso para que toda a terra, as nações, os povos ali, vissem a glória do Deus de Israel. E o Êxodo é outro momento impactante na história, onde o povo de Deus ele é criado agora para ser o quê? Testemunha para as outras nações. E aí a nação de Israel, tem um texto de Deuteronômio 4, versículos 5 e 6, mas se repete em vários outros lugares, o que é conhecida como uma força centrípeta. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus é criado, nós temos esse movimento de Israel em relação aos outros povos de atração. Israel era o povo modelo para as nações da terra. Então, os povos deveriam olhar para Israel, porque o Deus de Israel era o Deus criador, o Deus salvador, o redentor. Então, lembra, a revelação é progressiva. Então, fazia parte do plano de Deus começar pelo povo de Israel, mas é só o começo, porque no Novo Testamento, agora o novo povo de Deus, a igreja dos gentios,
ou seja, dos outros povos não judeus que foram enxertados na videira, agora nós temos um povo multiétnico. A igreja agora, ela não é só de judeus, ela é feita de gregos, de egípcios, de espanhóis, porque a gente vê na narrativa de Atos, Paulo, e nas cartas vai para a Espanha, Itália. Então, está vendo que agora o povo de Deus, ele já é um povo misto, que é a igreja. Deus, ele completa o seu plano através da igreja. Então, nós vemos ali algumas referências que vocês podem ver depois. Eu gosto muito dessa de Efésios 3, do 4 ao 6. Paulo fala que Deus tinha um mistério para ser revelado. E esse mistério, que foi oculto anteriormente, ele se revela agora como? Na pessoa de Cristo, e através da pessoa de Cristo, os outros povos da terra, os gentios, fazem parte da mesma aliança. Isso é maravilhoso. Então, é o ápice, o povo da missão, agora é a igreja. São os uberlandenses, os itutabanos, o pessoal do Brasil, de todas as regiões e do mundo inteiro. Sim, claro. É muito bonito também quando você estuda a teologia da aliança, porque ela faz para nós um sentido assim fantástico. Porque qual é o diferencial? Nós cremos que Deus chamou um povo desde Abraão, que é multiétnico, que é da região da Palestina, depois chega à Europa, se espalha para todos os lugares do mundo, só que é o mesmo povo. E essa relação ela é bonita porque ela então começa em Abraão e não tem um rompimento. Exatamente. Porque o que acontece? Até no Brasil é muito conhecida essa prática. Nós somos a igreja e lá é o Antigo Testamento. Nós não entendemos assim. Nós entendemos pelas Escrituras que Deus apresenta um povo único, ainda que seja tão diferente uns dos outros. Sim. Mas um povo que compõe o povo de Deus desde Abraão aos nossos dias. Exatamente. E nós estamos num período da graça, no sentido de que a pessoa de Cristo já veio. Sim. E a graça no Antigo Testamento era presente por meio do Evangelho que foi proclamado por meio desse modelo que você mencionou, né? A centrífuga. Isso. Sendo Israel modelo por meio dos profetas, por meio dos ensinos. Sim. Mas sempre foi um povo só. Sim, exatamente. Porque é aquela visão também de Apocalipse 7, né? Isso. Diante do trono há um grande grupo de todos os lugares. Sim. E isso faz com que a gente, de fato, celebre o mesmo Deus. O mesmo Tem Deus. um rompimento. Isso é interessante. Não, é perfeito. Você vê, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, ela toda aponta para isso. E o fato da igreja agora ser essa força centrífuga que o pastor mencionou, que agora é para fora, não é só de atração, mas ela rompe barreiras e... depois eu vou... Isso, aqui mesmo. Ela rompe barreiras étnicas. Vamos ver como que era agora a questão do palco. A gente viu o Deus da missão, o povo da missão e o palco da missão. Onde que acontece a missão? Onde começou? Lá em Atos, por exemplo. Agora, falando da igreja, a gente falou como um todo, mas vamos dar uma ênfase na igreja. O palco da missão, irmãos, é o mundo. São as pessoas, são as nações. Lembrando que nação, o significado de nação não é um país geopolítico como Brasil, Argentina, Paraguai, Itália, não. Nação é um grupo étnico. Igual no Brasil nós temos lá temos os quilombolas, ciganos, é um grupo étnico que tem uma língua, então nação é diferente, povo e nação é diferente de país geopolítico. E o plano de Deus sempre foi as nações e os povos. E como o evangelho se espalhou, como o pastor mencionou, nos livros, né, em Atos, na verdade, nós temos as viagens missionárias de Paulo. Olha só que interessante, na sua Bíblia, você pode ter isso num aplicativo, olhar na internet mesmo,
sobre as viagens missionárias de Paulo, primeira, segunda e terceira, observem aqui está Jerusalém, Israel. Ele viajou, queridos, praticamente todo o mundo antigo, daquela época, todo mundo. Ele chegou a pensar Roma. E tudo isso, barco, a cavalo em alguns momentos, camelo, a pé. Não tinha os aviões que a gente tem hoje. Então, percebe tanto que a força, ela é expansiva agora, está no DNA do cristianismo verdadeiro, se expandir, se espalhar. Porque não é uma força humana, é promessa de Deus. E olha só, outros dados interessantes de como que o cristianismo cresceu. A gente pensa, sim, Paulo foi uma figura determinante para que o evangelho se espalhasse. Isso é verdade. Mas, juntamente com Paulo, nós temos o testemunho. Na época de Paulo, não tinha, assim, digamos, o missionário, um ministério específico, como a gente fala, tipo um profissional da missão. Não. Eram comerciantes que se convertiam, eram convertidos, e aí nas viagens deles eles falavam sobre Jesus. Soldados, escravos, eles eram, sendo alcançados pelo evangelho, eles simplesmente replicavam a boa notícia. Era um movimento natural, orgânico. Nós temos as mulheres, a importância das mulheres na pregação e na propagação do evangelho nos primeiros séculos da era cristã. Desde Jesus, elas mantinham o ministério de Jesus. Depois a gente vê outros exemplos no Novo Testamento. As cidades, olha que interessante isso. Isso aponta para hoje também. Quando a gente olha naquele mapa anterior, você vê que Paulo, ele passa, e os cristãos como um todo, Jerusalém, Antioquia, aí, Roma, aí tem as cidades aqui da Grécia, aqui, Grécia, Ásia, eram cidades muito importantes da época. Então, as cidades importantes também faziam parte desse palco que facilitava para que a boa nova se espalhasse. E nós temos também o desenvolvimento comunitário. Eu estava lendo um livro de história da igreja, na época da pandemia, aconteceu tanta coisa e tal, e é interessante mencionar que nos primeiros séculos da era cristã teve uma grande pandemia na região ali do que é conhecida como Oriente Próximo, tem Israel, e onde o cristianismo foi crescendo para a Europa. Os cristãos foram determinantes no desenvolvimento comunitário, de ajudar os necessitados e ajudar os doentes durante uma grande epidemia que teve. Olha só, percebe tanto que a força expansiva, o evangelho, ele simplesmente foi se espalhando. É muito interessante isso, Mas, hoje, como que a gente está hoje? Algumas informações rapidamente para a gente entender qual que é o nosso contexto hoje. De acordo com os dados do Joshua Project, o mundo atual contabiliza 17.267 povos, aproximadamente. Lembrando, não são países. Dentro de um país pode haver vários povos, grupos étnicos. Aproximadamente 8 bilhões de indivíduos. Isso é no geral que nós temos no mundo. Agora, de povos não alcançados, a tarefa que nós ainda temos, 7.186 povos não alcançados, que representa 3,4 bilhões de pessoas. É uma boa notícia que o evangelho está se espalhando, e é claro, é uma estatística, não dá para contabilizar 100% tudo que acontece, mas nos dá um norte, do tanto que a missão ainda tem lugar para a gente alcançar, e a gente pode, irmãos. Nós podemos, a igreja pode, porque ela já foi abençoada, ela já vive debaixo da promessa lá de Abraão, e que vai em todas as escrituras para alcançar, para desbravar, para ir onde o ser humano normalmente não iria. Esse é o nosso cenário. E quais são as oportunidades que nós temos? Engraçado que a Bíblia usa nas traduções esse termo confins da terra, Eles entendiam então que os confins da terra eram as regiões mais distantes. Realmente era. E hoje,
os confins da Terra podem ser tanto intercontinental, ir de um continente a outro, mas também na nossa própria cidade. Porque as cidades, lembram, hoje elas estão recebendo o quê? Gente do mundo inteiro. Tenho certeza que aqui em Uberlândia você já conviveu ou convive com pessoas de outros países. Por diversas razões, mas que estão vindo nesse movimento agora dos povos. E a migração e a imigração, para nós cristãos, eu sei que é uma problemática, tem um lado problemático, mas nós não queremos entrar nisso. Nós queremos ver como oportunidade, irmãos. Antes você não podia ir, ou às vezes ainda não pode, mas eles vindo, você pode pregar o evangelho, você pode contribuir de alguma forma para que a missão aconteça. Quando nós estivemos, compartilhar rapidamente, lá na Inglaterra, nós ficamos impressionados. Nós chegamos por uma cidade que se chama Luton, fica 30, 40 minutos de Londres. Irmãos, impressionante. De cada 10 pessoas, sem exagero, a minha esposa está ali para confirmar, a gente via 1 ou 2 nativo, inglês mesmo. Não é só pela aparência. Você sabia que gente da Ásia, do Oriente, de todos os lugares do mundo, da África, na Inglaterra. Então, tem lugares que isso acontece numa maior intensidade. Aqui no Brasil, a gente pode pensar em São Paulo, nessas capitais, mas aqui em Uberlândia também tem acontecido. Então, a gente tem que entender a igreja, isso como uma oportunidade que Deus está dando de trazer o que é conhecido como os vizinhos próximos para a igreja ser luz. Lembra lá Israel? Ser testemunha e que eles possam olhar para a gente e nós também ir até eles, porque esse é o ide de Jesus, e anunciar o evangelho. Essa é a ênfase da igreja, a ênfase do nosso ministério. Então, a missão hoje, queridos, a oportunidade que nós temos é que ela não é só um movimento unilateral, daqui para lá ou de lá para cá, né? Daqui para a África ou da Europa para a Ásia. Não, é de todos os lugares para todos os lugares. Por uma série de motivos, o mundo está cada vez mais conectados. Está conectado, as pessoas estão conectadas e nós podemos usar isso como uma oportunidade para pregar o evangelho. Mas como, pastor Caleb? Aí nós temos a resposta. Qual seria a nossa resposta? Eu já mencionei algumas coisas, mas uma delas é intencionalidade na missão. Nós aqui, tanto como igreja, que é bíblico nos reunirmos, quanto na sociedade, no nosso dia a dia, nós podemos ter intencionalidade, sermos intencionais, objetivos, sabe? Pregar o evangelho de propósito mesmo. É claro que com estratégias, buscando de Deus o tempo certo, as palavras certas para anunciar o evangelho, mas sermos mais intencionais para proclamar o evangelho. Tem uma frase de um teólogo holandês que eu achei bem interessante. O reino de Deus opera de 2 maneiras nesse mundo. Primeira, dentro da igreja, que de fato o reino de Deus ele opera aqui em sua ministração da palavra e do sacramento, batismo, santa ceia. E segunda, quando o cristão vive na sociedade para a glória de Deus. Então, por muito tempo, eu confesso que eu tive esse dilema, e muitos podem ter, não, mas acho que eu tinha que ser um missionário, abrir uma igreja numa tribo, em determinado lugar. Amém, pode ser, irmãos, mas pode ser que Deus use a sua profissão. A sua profissão não é, Deus não nos dá a nossa profissão para ser meramente o nosso sustento. Faz parte do processo, mas não é só para a gente sobreviver. A nossa profissão é a nossa vocação. Nós somos cristãos em todos os lugares. E muitas vezes não é só proclamando, falando, mas o testemunho de ser um bom profissional, de ser uma pessoa que dá testemunho do evangelho. Você está fazendo missão. Irmãos, o mundo e as pessoas, elas nos observam mesmo. Eu estou lembrando aqui, não é do mundo a pessoa, né, mas é uma criança. Quando nós estávamos no México, na escola de missões, o pastor que nos recebeu, ele tem 3 filhos. E a igreja também é na escola de missões, né? E aí o Isaac, que é o mais velho, tem 9 ou 10 anos,
alguma coisa assim, ele fez um comentário para a mãe dele, porque eles foram comprar roupas, ela foi comprar roupa para os filhos, né? E comprou uma calça para o Isaac, que é uma calça de bolsos, assim, as calças que estão usando muito hoje em dia. E ele agradeceu e falou assim: nossa, muito obrigado, mãe, porque a senhora me deu uma calça de missionário. Aí ela: por quê? Porque o Caleb usa essas calças, porque eu usava muito durante o dia essas calças com bolso. Está vendo? A gente é observado pelas crianças, então a gente é observado pelos de dentro e quanto mais pelos de fora. E aí é o momento de nós, de maneira intencional, sermos testemunhas vivas. Paulo fala que nós somos cartas abertas e lidas para todo mundo ver. Então, o Deus da missão que está em nós, ele precisa realmente ser mostrado, ser testemunhado para todos. E aí, quando isso acontecer, e já está acontecendo, queridos, essa visão celestial do povo multiétnico, que o pastor Fábio mencionou, lá em Apocalipse, olha só, essa sequência de versículos, 7 vezes ocorre, né, essas palavras, nação, tribo, povo e língua, diante do trono do Cordeiro, lá em Apocalipse, essa visão celestial, nesses capítulos 5, 7, 10, 11, 13, 14, a visão do fim, que ela já está ocorrendo, gente de todos os povos, tribo, nação e línguas, louvando e adorando o Cordeiro. E nós somos parte disso. Talvez você não saiba, mas de maneira indireta você é parte disso. Por um missionário que você ora e que faz a diferença no campo missionário. Lugares que a gente passou, queridos, aqueles momentos do dia que às vezes você está trabalhando, fazendo tantas coisas, você não pensa, né? Acontece isso aqui também, a gente no Brasil, né? Isso é do ser humano. Aí você para e pensa assim, você lembra de onde você está, e é uma opressão, dependendo do país, é uma opressão, porque ou é a opressão da pobreza, da miséria, ou do ceticismo, né? Do não crer, do ateísmo, do secularismo, e a oração do povo de Deus faz toda a diferença. E você faz parte disso. Quando você faz parte de uma igreja, no nosso caso aqui, poderia ser qualquer outra igreja, mas você é presbiteriano, é da igreja presbiteriana, que não tem só o Caleb e a Noemi como missionário, mas tem muitos outros missionários. Você está fazendo parte da missão de Deus, porque é parte do mesmo corpo. Quando você contribui, você está abençoando também, mesmo de maneira indireta, ou aqueles que contribuem de maneira direta, você é parte da missão. E quando você está no seu, como eu disse, no seu local de trabalho, na sua vida, né, no dia a dia, você é parte também da missão de Deus. Eu lembro da missionária lá em Moçambique, era impressionante, pastor Fábio, um país assim, né, pelo menos na cidade que a gente ficou, não posso julgar também tudo, mas era realmente muito perigoso, e ela, sem nenhum desprendimento, no supermercado, todo mundo conhece ela, conversa com ela, e como é que está seu filho, não sei o que, aí ela, vamos orar? Aí ela vai e ora com a pessoa. É impressionante, sabe o que é ser testemunha viva? Todo mundo conhece, é a missionária, daí eles chamam de mãe, né? Às vezes uma pessoa mais velha, ou que tem alguma autoridade, eles chamam de mãe, a mãe Clara. É isso, irmãos, a gente pode fazer isso aqui no Brasil também. Amém? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, sim, por favor. Aham. Aham. Ou seja, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sim. Se nós vamos fazer missão, falar de Jesus, mas se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele
A missão não acontece, né? Sim. 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 Amém, é isso mesmo. E isso é o convite para todos os irmãos, né? Essa responsabilidade, claro que tem consequências diferentes, né? Mas a responsabilidade é para todos. Mais alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Tudo certo? Alguma dúvida? Pastor Caleb, nesse contexto que você visitou, como é que é a presença da igreja reformada? É um contexto padrão ou, na verdade, não é? E você teve a vivência com outras denominações? Como é que foi? É muito boa essa pergunta, porque principalmente na Europa, as igrejas reformadas, elas acabam representando a minoria. Por quê? Quando eu digo representando a minoria, é no sentido de ser cristão genuíno. Poucas igrejas reformadas, elas continuam no caminho genuíno da palavra. Porque o que acontece lá, que é muito diferente do Brasil, por exemplo, Finlândia e Suécia, a igreja oficial é luterana. O luteranismo é da reforma protestante, né? Lá é conhecido como igreja reformada também. E é uma igreja nominal. Eles representam talvez o nosso, que a gente conhece aqui no Brasil como catolicismo romano, do cristianismo nominal. Eu falo que sou alguma coisa, mas eu não vou na igreja, ou vou de vez em quando. Então, lá tem esse desafio. E aí a gente acabava tendo contato com igrejas de diversas denominações, né? Lá tem muita igreja independente, né? Igrejas locais que começaram na cidade, mas infelizmente, principalmente nos países que a gente passou na Europa, Espanha, Finlândia, Suécia, Inglaterra, luteranismo, na Espanha praticamente não tem, é difícil ter até igreja evangélica de outras tradições. Na Inglaterra é mais a igreja tem igreja escocesa, tem igreja anglicana, que é a igreja também oficial, né, na Inglaterra. Então você vê pouco, por exemplo, presbiteriana tem, mas é pouco. Representa, você vê que é um desafio para nós, como presbiterianos. A gente tem muitos missionários lá, mas é um trabalho difícil, irmãos. É difícil plantar uma igreja lá. Você começa com um projeto para abrir a porta para algo, né? Pode ser um projeto social, pode ser de outra natureza, mas a igreja é uma consequência. Pastor Caleb, e essa é uma observação interessante. Sim. A igreja ela foi perdendo a identidade dela, né? Porque o protestantismo ele tem o berço na Reforma Sim. e na Europa. Sim. E a Europa se tornou uma igreja hoje institucional e ela não tem de fato essa vivência, essa condição de pregar o evangelho de maneira coerente, por exemplo. Sim. A gente fala, por exemplo, antigamente do catolicismo no Brasil, e o que aconteceu na Europa, principalmente as igrejas luteranas, Sim. então, é digamos, uma referência como nós temos hoje. Hoje nós vivemos uma igreja evangélica que antigamente nós chamávamos de católicos nominais. Aham. Hoje a gente vive a igreja evangélica nominal. É aquele evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Só que esse tipo de evangélico, no contexto hoje, ele é reflexo do esfriamento que já aconteceu na Europa e que hoje a pessoa, quando diz, eu sou cristão, mas ele não tem um exemplo, como foi citado na palavra de Deus, o irmão Luiz citou, Aham. ele deixa, na verdade, ser um testemunho para ser um escândalo. Exato. Né? Então, ele fala, não, se esse cara que diz que é evangélico é desse jeito, eu quero ficar longe dele. Aham. Possivelmente, uma das coisas que contribuíram na Europa para o esfriamento foi isso. Exatamente. Né? E é uma questão que é a longa data, não é de uma hora para outra. Né? São séculos. Por isso, hoje no Brasil, nós somos uma igreja reformada e temos que tomar muito cuidado para vivermos o evangelho verdadeiro, para também não sermos aqueles que tiveram boa teologia, mas que se esfriaram na fé. Perfeito. Não têm uma vida de oração, não
tem uma vida comprometida dia do Senhor. Qual é o sentido disso, né? Sim. Isso é vivo ou é uma prática meio que costumeira? Porque, de fato, esse reflexo, essa falta da vivacidade do Evangelho, produz uma nação, uma instituição toda, digamos assim, enfraquecida. Sim, sim. Há pouco tempo atrás, até aproveitando, um Sim. pastor aqui de Anápolis foi pregar uma conferência da IPI, Sim. que o pastor conhece, Aham. a Igreja Presbiteriana Independente. Ela tem muitas igrejas na região do sul de Minas Gerais, estado de São Paulo. Havia uma conferência com mais de 20 pastores, e eles estavam recebendo esse pastor presbiteriano, e a conversa foi: há mais de 3 anos nós temos igrejas que não recebem um novo membro. Olha só. Essa é uma realidade do esfriamento das igrejas quando nós deixamos de viver o Evangelho. A gente acha que deixa de viver o Evangelho, só que não vê na igreja. Vir na igreja já é a falta da presença da igreja já é o último estágio. Isso, Antes disso, tem outras sequelas. A vida de oração fragilizada, a vida distante da palavra de Deus. Quando se fala de missão e de dar um testemunho no condomínio, no trânsito, no trabalho, essas coisas são desassociadas da vida da pessoa. Sim, sim. Aí como é que isso vai ser vivido como pessoa que chama evangelho? Exato. A pessoa vai ter aversão desse tipo de pessoa. Exato. Né? Então a realidade é que nós precisamos de um grande despertamento de Deus, para a gente não cair nesses números que a Europa foi evangelizada. Exato. Mas ela hoje precisa ser novamente acompanhada e proclamada o evangelho. Sim, sim, não, perfeito, a análise é perfeita, e a gente vê o quanto eles pedem ajuda também, as igrejas que têm, as igrejas sérias, você vê que eles têm a boa intenção de receber missionários, pastores, líderes de fora, porque teve um pastor da Bulgária, rapidamente, vou até pôr o próximo PowerPoint, que é o próximo passo nosso. Só uma pergunta para vocês pensarem. Um pastor da Bulgária, onde o protestantismo representa pouco mais de 1% da população, protestantismo genuíno, ele me perguntou assim, mas o que um pastor brasileiro me diria? Qual que é o sucesso do Brasil, que tem mais de 50 milhões de evangélicos, acho que é a estatística atual. O que vocês fizeram para dar tão certo e aqui a gente não sai do 1%? Algo para a gente pensar, porque é uma pergunta tão complexa, porque tem tantas variáveis, tem tantas contradições, mas eu toco nesse ponto que o pastor Fábio falou. É o testemunho, é não deixar o esfriamento, a apostasia tomar conta, senão a gente tem o mau exemplo da Europa, e os Estados Unidos também está indo nesse caminho, né? De ter uma decadência. Igrejas, templos que hoje são bares e outras coisas, né, do mundo. Por isso, irmãos, Deus tocou no nosso coração, e por uma série, não é só um motivo, né, mas foram várias circunstâncias que nos levaram agora para o nosso próximo projeto, que é a Romênia. Nós estivemos lá, né, eu mencionei, país do leste europeu, e a partir de julho, se Deus quiser, a gente vai para a Romênia para trabalhar, além da equipe lá dos romenos que conhecemos, mas também com outros países da Europa, para que esse projeto de mobilização missionária para jovens e para toda a igreja, não só para jovens, continue, porque a gente vê a Europa como uma oportunidade. Apesar desse esfriamento, apesar de tanta coisa que a gente viu lá, a gente vê como uma oportunidade a questão geográfica, muito fácil de viajar lá. Você viaja de trem, voos são mais baratos do que comparado aqui com o Brasil, e uma série de outros fatores que contribuíram para a gente ter esse projeto. A partir de julho, então de janeiro a julho, a gente está levantando o nosso sustento, que até o momento a gente tem só 50%, preparação de documentos. O que seria isso? Visto, porque a Romênia, eles vão pedir o visto religioso para a gente entrar, isso é uma maneira mais segura da gente entrar no país, apesar de várias coisas que o país tem, isso é um benefício, porque o que acontece muito com os missionários, muitos missionários em muitos países, é essa questão de visto.
queridos, é muito difícil. Tem país que você entra neles, nem pode saber que você é cristão. E a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de entrar com visto religioso. Aí tem o nascimento da Heloíse antes, em abril. Peço oração para a igreja, por esse processo. E aí, a partir de julho, nós temos a escolha da cidade, aluguel, carro, porque lá eles viajam muito de carro dentro da Romênia, e a gente vai fazer trabalhos de mobilização, e o aprendizado da língua. Eles falam o romeno lá, que é uma mistura. Às vezes a gente vai se identificar um pouco, porque tem algumas palavras do italiano, francês, né, porque vem do latim, o romeno. Mas é um idioma à parte que a gente precisa aprender, embora o inglês seja a segunda língua, principalmente dos jovens da Romênia. Eles são muito fluentes no inglês. Então, é isso. Quem quiser ser um parceiro ou quiser saber mais informações sobre nós, tem as redes sociais, pode pesquisar lá, Caleb, com B mudo, Caleb Marques, você me encontra, ou pode acessar esse QR Code, ou pode nos procurar depois aqui da escola. E, principalmente, queridos, a oração. A gente carece muito das orações. Então, esse processo até julho aqui no Brasil, e depois pegar a família e vamos para a Romênia e continuar esse projeto que Deus tem nos proporcionado aí. Amém? Muito obrigado, pastor Fábio, querida igreja, pelo tempo, pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé para nós terminarmos? Nós estamos orando, pastor Caleb, pela vida do pastor Paulo, sua esposa, que está lá em Guiné-Bissau. E agora nós vamos então também adotá-los, tá? Em oração, para que Deus abençoe o trabalho na Romênia agora em 2025 e que Deus possa fazer de vocês uma bênção nessa nação. Oremos, meus amados irmãos. Deus de amor, obrigado por essa manhã. Nós te exaltamos e te louvamos porque o Senhor nos alcançou com a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor deu a nós a oportunidade de recebermos a mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela nossa nação, Senhor, nação tão contraditória, mas ao mesmo tempo nós podemos agradecê-lo, porque temos um país livre, onde a palavra do Senhor é anunciada desde as crianças até o mais adulto experiente, Senhor. Obrigado porque podemos falar da tua palavra, podemos nos reunir com liberdade de culto, te louvamos, ó Deus, e que nós tenhamos a cada dia na igreja brasileira uma igreja fortalecida, uma igreja revigorada no poder do teu Santo Espírito, e que o Senhor levante jovens comprometidos não somente com as suas carreiras, não somente com o retorno financeiro, mas que haja no meio da igreja jovens comprometidos contigo, Senhor, desejosos em anunciar o teu nome aonde estiverem, Senhor. Que o Senhor possa despertar a igreja presbiteriana, Senhor, faz de nós, faz de igreja presbiteriana no Brasil uma referência missionária, Pai. Que o Senhor possa despertar a tua igreja, a nos usar neste mundo a proclamar o teu nome. Ó Deus, tira de nós, Senhor, todo o contexto ensimesmado. Senhor, tira de nós a igreja brasileira acomodada. Senhor, que os nossos joelhos possam se dobrar em intercessão por povos não alcançados. Ó Deus, desperta-nos enquanto igreja, aviva-nos enquanto igreja, e que nós possamos a cada dia aprender a amar mais a tua palavra. Aviva em nós, Senhor, a tua palavra santa e bendita. Nós oramos ao Senhor gratos pela vida do pastor Caleb, que o Senhor possa cada dia cobri-lo com o teu poder, dando a ele sabedoria. Ó Deus, na sua família, sua esposa, suas filhas, cobre com a tua boa mão este lar, ó Pai. Que o Senhor abençoe a gestação, agora a chegada dessa nova bebê, que o Senhor abençoe, Senhor, e que a tua
boa mão esteja com esse casal, com essa família. Use os teus servos ali na Romênia, prepare tudo o que eles precisam, ó Pai, e que o ministério do teu servo Caleb seja frutífero naquela nação, que o Senhor use o teu servo para a tua honra e glória. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela obra missionária mundo afora, num tempo de banalização da obra missionária, de homens tantas vezes tendenciosos ao mal. Ó Deus, nós te louvamos por vocacionados, por homens e mulheres chamados pelo Senhor para proclamar a tua palavra. Continue usando essa família para a glória do Senhor, e que o teu nome seja conhecido por instrumentalidade dos teus filhos, ó Pai. Sê conosco, Senhor, ajude-nos enquanto igreja, que o Senhor faça de nós missionários também nesta cidade, Senhor, que o Senhor possa levantar no nosso meio casais comprometidos, famílias inteiras, Senhor, comprometidos em anunciar que Jesus Cristo mudou as nossas vidas, que somente o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que nós vivamos esse evangelho simples, verdadeiro e genuíno nas nossas vidas, Senhor. Leva-nos de volta para as nossas casas, nos dê um domingo, Senhor, abençoado, e nos prepare para estarmos aqui à noite, adorando e bendizendo o teu nome, Senhor. Caminhe conosco, Senhor. Nós te agradecemos e oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. Deus o abençoe. Um bom domingo a todos, amados irmãos.